Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Mário Sérgio, mais uma vez, para comentar a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, a lição da classe de adultos, que tem por título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Irmãos, mais uma grande lição. Eu tenho certeza que todos nós seremos, mais uma vez, edificados com este grande conteúdo que estamos estudando esse trimestre. A lição 11, mais uma vez, o título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. O texto áureo dessa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, onde diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática dessa lição diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe está nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, primeiro no capítulo 6, versículos de 3 a 6, e também o versículo 11, e depois no capítulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Primeiro em 1 Timóteo, depois em 2 Timóteo. Amados irmãos, diz assim, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma coisa, alguma doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? O objetivo geral dessa lição é asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos é conceituar e correlacionar a ortodoxia e a heterodoxia, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Meus irmãos, ainda na introdução dessa lição, quero destacar alguns pontos principais para o nosso breve comentário acerca dessa rica lição. Aqui, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos esse tão importante assunto que é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, e iniciar definindo a palavra zelo e situando essa palavra zelo
dentro da proposta da lição. Ainda quero falar aos irmãos do apóstolo Paulo e do seu zelo pela igreja e também pela sã doutrina, bem como, irmãos, de quais heresias o apóstolo Paulo combateu na sua época, e ver a importância disso para os dias de hoje, né? Como um zelo apologista, ou seja, o homem que mais trabalhou a apologética na prática, né? No Novo Testamento. E ainda falar de algumas exortações paulinas aos obreiros e também à igreja, quanto aos futuros ataques que a igreja enfrentaria em relação à sã doutrina. Veja que conteúdo maravilhoso temos para explorar nesse dia de hoje. Então, primeiro, eu quero começar com os irmãos definindo a palavra zelo. Preste bem atenção, irmãos. Partindo do dicionário, a palavra zelo, pode ser definida como grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo, né? Então, quando alguém tem um grande cuidado com alguma coisa ou com alguém, essa pessoa ela é zelosa. Teologicamente, o zelo pode ser definido como o desvelo ardente por alguém. Do grego, zelos, né? Aliás, do grego zelo, me perdoe, queridos, do grego zelos, a palavra zein, né? Tem por significado borbulhar, ferver, acha-se a raiz da ideia zelo, né? E no contexto da nossa lição, essa é uma virtude que nós encontramos bem presente na vida do apóstolo Paulo em relação à sua preocupação com a doutrina, né? E com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também, queridos, o apóstolo Paulo, ele reconheceu que para munir a igreja dos ataques à sã doutrina, Deus levantou homens preparados, né, com o intuito de promover o amadurecimento dos crentes. Esse é um ponto muito interessante. Os homens de Deus têm que ter esse objetivo, buscar o amadurecimento espiritual dos crentes. E nesse contexto de zelo, o apóstolo Paulo, nós temos o exemplo da sua carta a Timóteo, né, que acabamos de ler ali na leitura bíblica em classe, onde o apóstolo Paulo ordena para que Timóteo tenha cuidado em si mesmo e na doutrina. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele diz assim: na doutrina mostra incorrupção, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo a Tito: seja zeloso quando o assunto é a sã doutrina, né? Seja muito zeloso. E quando ele diz, fala da incorrupção, é quando ele diz não pode abrir mão de ser zeloso por aquilo que é santo, não é? Agora, de posse dessas primeiras informações, eu posso falar com os irmãos especificamente acerca do apóstolo Paulo e o seu zelo pela sã doutrina. Então, fazendo alusão à vida do apóstolo Paulo no judaísmo, ele se descreve como um fariseu extremamente zeloso. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Quando o apóstolo Paulo se converte a Cristo, né, o seu zelo, irmãos, ele se demonstra ser bem maior em relação à doutrina do que quando ele era judeu. A diferença é que antes ele combatia a fio de espada. Agora, convertido a Cristo, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo combatendo com a palavra de Deus, não é? Combatendo com a palavra. Lembrando aqui, irmãos, que o objetivo do apóstolo Paulo combater não era interesses pessoais. O apóstolo Paulo, ele tinha por foco o reino de Deus, não é? É importante a gente frisar esse detalhe,
porque tem pessoas hoje em dia usando a palavra como arma, entre aspas. Que arma é essa? Algo que defende seus próprios interesses. Não. O apóstolo Paulo combatia as heresias, ou seja, aquilo que ensinava e induzia o povo a caminhos contrários ao que ensina a palavra de Deus. Então, como um servo fiel a Deus, o apóstolo Paulo demonstra algumas coisas. Por exemplo, ele demonstra basicamente duas coisas. Primeiro, o zelo pela igreja. Se observarmos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar lá a expressão que descreve o seu zelo, uma expressão que ela demonstra o zelo do apóstolo Paulo pela igreja. Você vai ver, 2 Coríntios 11:2, ele diz assim: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Irmãos, esse versículo é tão sério e ele fala tão grandemente com todos nós. Já ontem, numa pequena discussão, não sei se eu posso usar esse termo discussão, mas num momento de instrução, digamos assim, momento em que eu estava instruindo alguém acerca da palavra, eu dizia, irmãos, nós temos que ser o mais puro possível, nós temos que ser o mais próximos a Deus possível, né? Você observa que o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, ou seja, o zelo de Deus é perfeito, e você observa que o cuidado do apóstolo Paulo para com a igreja era um cuidado o mais próximo da perfeição possível, a ponto dele dizer que estava zeloso com o zelo de Deus. E ele complementa, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, não é? Como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, irmãos, esse texto ele mostra claramente o zelo paulino pela virgindade moral e espiritual da igreja de Cristo, ou seja, a igreja pura, intocável, né, irmão? A igreja ali imaculada, a Virgem Santa do Cordeiro. Então, certo comentarista diz: vemos aqui a imagem de um pai amoroso, cuja filha noiva está prestes a casar e ele está todo cuidadoso com ela, né? Então, ele sente que é um privilégio e dever seu manter a sua noiva, a sua filha noiva pura, a fim de poder apresentá-la ao seu marido com alegria e não apresentá-la com pesar, né, irmãos? Ou seja, a pureza ela vai trazer como consequência a alegria em poder apresentá-la assim ao seu marido. Então, o apóstolo Paulo, ele vê a igreja local como essa noiva, prestes a casar com Jesus Cristo. E esse casamento, irmãos, ele só ocorrerá quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua noiva. Enquanto isso, preste bem atenção, como esse casamento só vai acontecer quando Jesus voltar, enquanto isso, a igreja, não é? E isso significa todos os cristãos, enquanto indivíduos, devem se manter puro para se encontrar com seu amado Senhor. Lembrando que nós aprendemos na lição passada que a igreja é uma palavra no sentido coletivo, não é? Está na moda as pessoas baterem no peito e dizer a igreja sou eu. Não, a igreja não é você, você faz parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Eu sozinho não sou igreja. A igreja, a Bíblia Sagrada chega a comparar a igreja a um corpo. E ela diz: nós somos membros do corpo. Então, sozinho eu sou um membro do corpo. Eu só sou o corpo quando eu me junto aos demais membros. E aí eu formo o organismo, né, irmãos? É esse organismo que forma a igreja, que é a igreja que Jesus Cristo vem buscar um dia. Então, nós temos que ter cuidado, porque
só estaremos como parte da igreja se nós considerarmos o sentido coletivo da palavra. E, nesse sentido, nós devemos manter-se puros, cada um puro. Cada órgão do corpo precisa estar perfeitamente funcionando, plenamente cumprindo o seu objetivo, para poder o corpo também estar puro, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Também, irmãos, além do zelo pela igreja, o apóstolo Paulo demonstra o zelo pela doutrina. Então, os irmãos, nós vamos observar, dentro do contexto bíblico, que o apóstolo Paulo havia recebido um comissionamento divino, diretamente do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 26 e 18, para evangelizar. E também, irmãos, para cuidar da igreja de Jesus Cristo, no sentido de manter a sã doutrina, tá certo? O apóstolo Paulo, ele havia recebido do Senhor, que também ensinava. Ele chega a dizer, não é? Eu recebi do Senhor, que também eu estou repassando, ensinando a você. Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor e diretamente também da tradição apostólica. Houve momentos no ministério do apóstolo Paulo que ele foi aos apóstolos, né, irmãos? Ali prestar contas, receber orientação acerca de como proceder frente a algumas situações que surgiram no seu exercício ministerial. Então, por esse motivo, antes de sair a pregar, cumprindo esse chamado, o apóstolo Paulo ele teve a preocupação de expor o evangelho que pregava aos apóstolos, não é, que andaram com Cristo, não é, para que não trabalhassem em vão. Ele, dessa maneira, irmão, ele de forma que ele considerava anátema quem alterasse o evangelho que pregava, ainda que fosse ele mesmo um anjo qualquer, não é, irmão? Um anjo do céu ou qualquer outra pessoa. Você vai observar que isso também ressoa em nossos ouvidos como um grande exemplo. Você vai ver o apóstolo Paulo, irmãos. Estou falando do maior missionário da história do cristianismo, o maior escritor do Novo Testamento, não é, irmãos? Eu poderia aqui exaltar mais uma vez uma série de qualidades do apóstolo Paulo, mas você observa que antes do apóstolo Paulo pregar, ele foi ali, digamos, tirar sua certificação com aquelas pessoas que tinham autoridade espiritual. E quem eram as pessoas que tinham autoridade espiritual na época dele? Eram os apóstolos que tinham andado com Jesus Cristo, ou seja, aquelas pessoas que tinham autoridade para falar com Jesus Cristo, não é? Porque eles andaram, eles conviveram, eles ouviram do próprio Jesus, eles não ouviram de um terceiro. Então, o apóstolo Paulo, ele, antes de sair, ele teve a preocupação ali de expor o seu evangelho para que os próprios apóstolos de Jesus Cristo eles certificassem de que a palavra que ele estava pregando era realmente a verdade. Então, o apóstolo Paulo, quando ele chama a atenção das igrejas em suas cartas acerca da sã doutrina, ele tem autoridade, porque ele se certificou primeiro com os apóstolos que andaram com Jesus. Isso é muito interessante. Então, o apóstolo Paulo, por seu zelo, ele combateu algumas heresias do seu tempo, não é? E é, aqui eu quero mostrar algumas delas. Por exemplo, o gnosticismo. Essa heresia, não é, foi dos primórdios do cristianismo. O termo gnose, do grego, gnosis, significa conhecimento, sabedoria, não é? Portanto, diz respeito a um pretenso conhecimento da divindade que, esotericamente, se transmite através da tradição e mediante vários ritos de iniciação. Esse movimento, irmãos, o gnosticismo,
ele surgiu a partir de uma série de filosofias pagãs mais antigas, que o próprio cristianismo, que floresceram na Babilônia, tipo Egito, Síria e Grécia. Então, assim como o gnosticismo uniu a filosofia pagã com as doutrinas apostólicas do cristianismo, ela se tornou uma forte influência na igreja. Agora eu quero mostrar a vocês dois grupos gnósticos e seus pontos de vista, bem como a perspectiva, me perdoe, paulina quanto às suas doutrinas. Me perdoe, quase não sai a palavra, mas sai, em nome de Jesus. Primeiro, a libertinagem exaltada. Assim, irmãos, certos mestres gnósticos, eles ensinavam que, como o corpo era mau, ele deveria ser entregue desenfreadamente aos seus desejos, né? Por isso, em nada afetaria o espírito. Os irmãos lembrem-se que, na visão do apóstolo Paulo, o homem é constituído por corpo, alma e espírito. Então, você vai ver, irmãos, que o zelo do apóstolo Paulo como era grande. Enquanto o gnosticismo ele dizia que o corpo era mau e ele poderia ser entregue desenfreadamente aos desejos, e isso não afetaria o espírito, o apóstolo Paulo diz, não, o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito, não é? Lembrando aos irmãos o significado dessa composição. Por exemplo, explicando um pouco, retomando um pouco aquela explicação sobre espírito, alma e corpo, o corpo é a parte material da composição humana e o espírito é aquela parte da composição humana que se comunica com o céu, não é, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, não há possibilidade de pecar com o corpo e não prejudicar o espírito. Os libertinos, né, irmãos, eles diziam o seguinte, os gnosticistas, eles falavam, vocês podem pecar com o corpo, isso não vai afetar o espírito. Isso é uma doutrina que a gente encontra em alguns lugares ainda hoje. Porém, observando os ensinos do apóstolo Paulo, que estavam certificados pelos próprios apóstolos, ele diz: não há possibilidade do corpo pecar e não prejudicar o espírito, porque ambos estão unidos, não é, irmãos? Então, além disso, o nosso corpo, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Se ele é templo de Deus, ele não deve ser instrumento de iniquidade. Você observa, será que Deus vai habitar num corpo entregue desenfreadamente aos seus próprios desejos? Quando a própria Bíblia nos ensina, irmãos, que o corpo ele é tendencioso às obras da carne e nós devemos lutar contra elas. Deus não habita em templo feito por mão de homens. O nosso corpo não deve estar e andar conforme a nossa própria vontade. O nosso corpo ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Senão, não tem como ele ser, irmãos, templo de Deus e morada do Espírito Santo, não é? Isso é bem interessante e eu creio que os irmãos já entendem bem essa explicação. Segundo, irmão, é o ascetismo exaltado. Eles ensinavam que, por seu corpo essencialmente mau, deveria ser tratado com severidade, regras rígidas, tipo flagelamento, privações, isolamento, jejum forçado e grande desprezo pelo casamento e pelo mundo material. Para o apóstolo Paulo, irmãos, a salvação ela é pela graça, independente das obras da lei. De modo que, apesar de ensinar os cristãos a viverem no Espírito, não é? No direcionamento do Espírito Santo, dominando sua natureza caída, não lhes proibia de casar, de se satisfazerem sexualmente com seu cônjuge. Isso aqui é um tabu que muitas pessoas ainda têm, tá certo? O apóstolo Paulo, ele não ensinava de maneira alguma
que a vida do cristão deveria ser isolada do mundo. Irmãos, tire da sua cabeça, se houver alguém assistindo essa aula, ainda pensar que o pecado de Adão foi o sexo. Não foi, irmãos. O pecado de Adão foi a desobediência às leis de Deus. O sexo, a gente ensina nos encontros de casais, e aqui eu estou falando para a classe de adultos, que o sexo foi criado por Deus. Foi Deus que mandou o homem se multiplicar. Agora, a prática, digamos, descabida, né, se utilizando de certos elementos, ela torna-se antibíblica quando ela desobedece todo e qualquer mandamento bíblico, tá certo? Então, isso é um assunto que pode ser tratado em uma outra aula, não é? Quer dizer que existem elementos para definirem isso na Bíblia? Claro que existem. Agora, voltando ao assunto, ao combate aqui à heresia, o apóstolo Paulo ensina que a vida do cristão não deve ser uma vida isolada do mundo, tá certo, irmão? Cheio de privações, isolamento, jejum forçado, desprezo pelo casamento, pelo mundo material, pela coletividade. Isso é coisa de heresias, isso aí não está de acordo, não encontra respaldo na palavra de Deus. Além dos gnósticos, dos gnosticistas, nós temos os judaizantes. Os judaizantes, irmãos, foi um movimento que surgiu nas primeiras décadas da igreja cristã, e o objetivo era forçar os crentes gentios a observarem a lei de Moisés, ou seja, a andarem conforme o legalismo da lei, principalmente a lei cerimonial, que incluía a prática da circuncisão e a abstinência a alguns alimentos e também a guarda do sábado, tá certo? E alguns dias também tidos como especiais. Na verdade, irmãos, esse movimento ele pretendia reduzir o cristianismo a uma seita judaica, uma vez que ele forçava os cristãos à prática, não é, a prática de alguns ritos judeus, tá certo? Então, contra essa pretensão que contrariava, irmãos, frontalmente a nova aliança, o apóstolo Paulo se levanta veementemente com suas cartas, não é? Então, os modernos defensores do novo legalismo, eles procuram enganar pessoas que não têm conhecimento na palavra de Deus. E como é que eles fazem isso? Eles pegam textos isolados, sem contextos, os quais eles distorcem a favor do seu ponto de vista. Algumas coisas, irmãos, são chocantes. Alguns exemplos práticos são difíceis de dar. Por exemplo, existem pessoas que colocaram na cabeça que a vacina era um controle do anticristo, a vacina contra a Covid. Irmãos, quando o anticristo surgir nesse mundo, nós não estaremos mais nele, nós já seremos arrebatados. Assim nós cremos, segundo a doutrina assembleiana, né? Então, que é biblicamente embasada. Então, nós não estaremos mais aqui. E por causa dessa negligência de alguns, pegando textos isolados, nós temos notícias de famílias destruídas, irmãos, que aonde a destruição poderia ter sido evitada se tivesse sido orientados acerca da vacina, não é? Então, as leis, o apóstolo Paulo, ele toma um cuidado de defender as pessoas, de vacinar a igreja contra essa defesa que distorcem a palavra de Deus usando textos isolados da própria palavra de Deus. Então, as leis do antigo pacto, direcionadas diretamente à nação de Israel, né? Tais como as leis sacrificiais, cerimoniais, sociais ou cívicas, já não são, irmãos, obrigatórias para quem está no novo pacto.
Algumas delas já não são mais obrigatórias, e isso tem um respaldo bíblico abundante, tá certo? Tem um respaldo bíblico abundante para nós discutirmos sobre isso. Também eu quero falar acerca dos libertinos. Os certos grupos libertinos, irmãos, eles distorcem o ensino do apóstolo Paulo, como, por exemplo, o da justificação pela fé independente das obras. Afirmam que, desde que uma pessoa tivesse fé em Cristo, não importaria se os seus atos ou se os atos delas fossem bons ou mais maus. Aqueles que pensam dessa forma são chamados antinomistas, não é? O antinomismo do grego anti, que significa contra, e nomos, que significa lei, eles alegam que, uma vez salvos pela fé em Cristo Jesus, já estamos livres da tutela de Moisés. Então, embora tenha ensinado que os homens são justificados diante de Deus pela fé, Paulo exortou também que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e, portanto, não devem mais andar segundo a carne, mas na prática das obras boas que Deus preparou para que andássemos nela. Você observa que Jesus Cristo, em nenhum momento, revogou a lei. Antes, ele foi um cumpridor da lei. E para concluir, irmãos, o nosso comentário acerca dessa lição, que é muito boa, o apóstolo Paulo, ele viu e ele previu o surgimento de ataques à sã doutrina. Ele viu e previu o surgimento de alguns ataques à sã doutrina. Primeiro, há quem pense, irmãos, que Satanás e seus demônios só investem contra a santidade da igreja, né, com pecados da carne. O apóstolo Paulo, no entanto, nos mostrou que o inimigo também dispara ataques, né, contra o ensino bíblico ortodoxo, pois ele sabe bem, irmãos, que alterando a doutrina, ele alterará, consequentemente, o comportamento das pessoas, tá certo? Então, notem o seguinte, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto. Então, a preocupação pastoral do apóstolo Paulo faz dele um zeloso apologista da sã doutrina. Em 2 Coríntios 11:3, ele diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você observa a preocupação zelosa e sadia do apóstolo Paulo para com a sua igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse contexto, ele não tolerava outro evangelho, não tolerava, né? E ele considerava aos pregadores do falso evangelho como ministros do próprio Satanás, né? Você vê que o apóstolo Paulo ele era duro, ele não tolerava outro evangelho que não fosse o evangelho de Jesus Cristo, aquele que estava certificado, digamos assim, pelos próprios apóstolos, tá certo? Também o apóstolo Paulo, ele exortou a liderança da igreja quanto aos ataques que a igreja sofreria enquanto estivesse aqui na terra. Quando ele se despedia na cidade de Mileto, né, o famoso discurso do apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso, ele disse abertamente: Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas
a cada um de vós. Então, você observa o apóstolo Paulo claramente exortando a liderança da igreja quanto aos ataques futuros. E você observa aqui, irmãos, de onde vêm os ataques. Ele diz assim: depois de minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão a vida do rebanho. E ele diz assim, ó, e que de entre vós mesmos, ou seja, no meio de vocês se levantarão homens que falarão coisas perversas. E o objetivo desses homens é o quê? Atrair discípulos para si. Não precisa, irmãos, eu lembrar aos irmãos que essa é uma palavra extremamente atual, não é? Se nós observarmos no contexto da igreja atual, isso aqui dá uma ampla discussão na sala de aula. Também o apóstolo Paulo exortou a Timóteo para o presente, né? Mas tal exortação que ele fez a Timóteo apontava também para o futuro. Então, quando ele enviou o evangelista Timóteo, ainda jovem, à cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo quanto ao cuidado que ele deveria ter, não é? Em meio às heresias que alguns estavam disseminando no meio do rebanho de Cristo. Ao mesmo tempo, irmãos, o apóstolo Paulo profetizou que no futuro Satanás e seus demônios usariam pessoas para espalhar ensinamentos estranhos ao evangelho de Cristo Jesus, levando alguns à apostasia. Né? Em 1 Timóteo 4:1, nós vemos: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Jesus, que coisa séria, né, irmãos? E, para concluir esse nosso comentário da lição 11, eu posso dizer aos irmãos que, assim como o apóstolo Paulo, nós devemos seguir, irmãos, zelosos e reter o genuíno evangelho, né, tal qual recebemos, conforme exatamente, irmãos, como está na Bíblia Sagrada, a fim de que não sejamos levados por ventos de doutrina que têm sido propagados abertamente por diversos canais, de diversas formas, no tempo presente. Então, deve ecoar em nossos ouvidos a exortação do próprio Jesus Cristo aos crentes que estavam na igreja de Filadélfia, quando ele disse: guarda o que tens, para que ninguém. Olha que coisa, que exortação forte, né, irmãos? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que bênção de Deus, né, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Mais uma vez eu desejo a todos os irmãos uma excelente aula, não é? E digo aos irmãos: leia sua revista, anote os seus questionamentos, as suas colocações para enriquecer a aula do nobre professor que vai ministrar no domingo. Irmãos, encare essa lição como uma lição atual, com um tema atual que deve ser cuidado por todos nós, tá bom? Um forte abraço a todos, uma excelente aula e a paz do Senhor a todos os irmãos. Se Jesus não voltar, eu retorno a próxima semana com o comentário da lição de número 12.